Eu sou o Vilto Reis e hoje eu vim aqui com uma lista de indicações que com certeza podem ajudar você a se tornar um escritor melhor. Afinal de contas, por que ler livros de técnica literária? Esses livros são escritos por escritores ou por críticos que se dedicaram muitas vezes a vida inteira a estudar, a analisar, a aprender com várias obras, não somente com a sua, e que podem transmitir esse conhecimento diretamente para você. Tem gente que é contra esses manuais literários, mas eu acredito que a gente não precisa inventar a roda já está inventada. A partir do momento que a gente conhece melhor a roda, talvez a gente descubra novos meios de usá-la. E é por isso que eu indico a leitura de livros de técnica literária. Mas vamos às indicações, né? Primeira indicação. Esse livro aqui, Oficina de Escritores, de Stephen Cocke. O Stephen Cocke, deixa eu até pegar minha colinha aqui, ele ensinou durante 21 anos a arte da ficção para alunos da School of Arts na Columbia University. E durante 7 anos também ele fez um programa de pós-graduação na Princeton University, o programa de redação criativa. Então é um cara com muita experiência sobre escrita criativa e que tem uma coisa que me marcou muito quando eu li esse livro, que é uma frase do John le Carré, que ele coloca nesse livro, que é a seguinte: o gato deitou no tapete não é o começo de uma história, mas o gato deitou no tapete do cachorro, sim. Porque, nessa frase tem um conflito, e conflito é o que inicia toda a história. Então esse é um manual bem legal, bem completo. E a segunda indicação é Formas Breves, de Ricardo Piglia. Essencial para quem quer escrever contos, porque apesar desse livro ter vários ensaios do Piglia, esse livro tem um ensaio dele muito famoso que é Teses sobre o Conto, onde ele fala o que é necessário para você escrever um conto, o que um grande conto sempre tem, que é 2 histórias sendo contadas, mas para você entender melhor vai ter que ler esse livro. Outro livro que eu indico muito é esse livro aqui do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. O Campbell não é um escritor, o Campbell é um cara que se dedicou 5 anos a estudar as lendas ao redor do mundo, as lendas que existem em várias culturas, e ele escreveu esse livro, O Herói de Mil Faces, da onde é extraído a jornada do herói, que depois se popularizaria com o Christian Vogler, que é um roteirista lá de Hollywood, que foi um roteirista de Hollywood que escreveu o livro A Jornada do Escritor, onde ele fala dos 12 passos que toda a história tem. O Campbell, para quem já está acostumado com a ideia da jornada do escritor, ele tem muitas outras ideias, muitas outras teorias que são úteis para você que quer ser escritor. Outro livro que eu indico é esse aqui, bastante conhecido, né, sobre a escrita do Stephen King. É meio que um manual literário misturado com autobiografia literária, porque o King conta como é que foi o começo dele como escritor na primeira parte do livro e depois conta ou dá algumas dicas de técnica literária. Outro livro que eu indico é um livro que saiu recentemente no Brasil, que é o Romancista com Vocação, do Haruki Murakami. O Murakami que escreveu livros já que foram best-sellers aí no mundo inteiro e que é um escritor que gosta de uma pegada mais surrealista, mas aqui a gente tem ele escrevendo um livro de não ficção, especialmente para escritores, com dicas, onde ele fala, por exemplo, um ponto que marcou muito sobre a crítica literária. Outro livro mega indicado é esse aqui, Para Ler como Escritor, da Francine Prose, onde ela diferencia os escritores que são grandes paragrafistas, grandes frasistas e grandes palavristas. E é uma definição muito legal que ela tem. Ela também foi professora de escrita criativa durante muitos anos. As entrevistas da Paris Review, porque esse livro traz entrevistas com grandes escritores como Hemingway, como Borges, como Faulkner, como Celine, como Paul Auster, enfim, gente, só gente boa, até o Truman Capote tem aqui, o cara que escreveu A Sangue Frio. Você aprende muitos ensinamentos de vários escritores diferentes, porque são entrevistas muito aprofundadas. O Romancista Ingênuo e o Sentimental, onde o Pamuk, que também venceu o Nobel de Literatura em 2006, explica o que ele aprendeu sendo muitos anos um grande leitor de romances. Ele fala, por exemplo, sobre o centro de convergência, o ponto de convergência que todo romance tem que ser, uma teoria muito bacana do Pamuk. O Story, do Robert McKee, e o que tem substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita do roteiro. E aí você pode estar dizendo, tá, Vilto, mas por que você diz que esse livro que é sobre roteiro todo escritor tem que ler? Porque o McKee fala muito sobre estrutura narrativa, ele vai bem fundo nisso, fala sobre o design da trama. É um livro muito recomendado
equilibrado. E o Warren McKee tem umas coisas que ele é meio ditador, assim, nas ideias dele, mas você tem que dar uma de malandro, né? Come o peixe e joga a espinha fora. Então esse é um grande livro, assim, super indicado também. E o meu queridinho, né? Um livro que todo mundo que me acompanha já sabe que eu super indico, é esse aqui, Como Funciona a Ficção. Todo escritor tem que ler, porque o James Wood, ele vai nos principais elementos de um livro, os principais elementos de uma história, e aprofunda e fala de uma linguagem muito acessível, embora não simples, já que ele passa um conhecimento muito profundo através de palavras simples. Essa é a nossa lista dos melhores 10 livros de escritores que você tem que ler, que você precisa ler. Aliás, essa é a minha lista para você, né? Você pode discordar, você pode concordar. E eu até peço, quais livros que você já leu? Coloque aqui nos comentários quais livros que deveriam estar nessa lista, coloque também nos comentários. E se tem algum livro aqui dessa lista que você acha que não deveria estar, coloque nos comentários que nós vamos continuar essa discussão. Gostou desse vídeo? Então assine o canal, compartilhe com mais alguém e não deixe de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Até o nosso próximo vídeo.